De São Paulo para Brasília, porque hoje o Supremo vai iniciar o julgamento sobre a denúncia de interferência de Eduardo Bolsonaro no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Igor Damasceno tem informações das atividades de hoje na Suprema Corte. Pois não, Igor? Nonato, esse julgamento vai acontecer em plenário virtual. Os ministros da primeira turma terão até o dia 25 de novembro para julgarem se aceitam ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República. A PGR denuncia o deputado federal Eduardo Bolsonaro de agir contra a nossa soberania e também por coação no curso do processo. Tudo isso envolvendo o julgamento do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na primeira turma do STF. A gente sabe que desde março deste ano, Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos, inclusive essa até uma polêmica lá no Congresso Nacional, porque ele não tem participado das sessões na Câmara dos Deputados, mas desde então ele tem tido diversas reuniões com integrantes do governo norte-americano. Ele mesmo disse que foi um dos grandes influenciadores para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impusesse as tarifas de 50% contra produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. Na carta, a primeira carta divulgada por Trump sobre esse assunto, ele colocou as tarifas que elas seriam condicionadas ao julgamento do ex-presidente e que Bolsonaro era perseguido político. Então, alguns parlamentares denunciaram Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por agir contra a nossa soberania. E a PGR o denunciou por coação no curso do processo, ou seja, por atrapalhar o julgamento contra o pai dele no Supremo Tribunal Federal, colocando então essa influência nas tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros. Se por acaso essa denúncia for aceita, então Eduardo Bolsonaro vai se transformar réu, vai ser aberta uma ação penal na primeira turma. Se não for aceita, aí o processo é arquivado. Ontem ele conversou com o programa Pingo nos Is, daqui da Jovem Pan, sobre esse assunto. Vamos ouvir então o deputado federal. Então, se eu fosse realmente uma pessoa que estivesse contribuindo com o Lula, como dito pelo Mauro Mendes, eu não estaria sendo perseguido e impossibilitado de retornar para o meu país, pois todos sabem que se eu retornar, eu serei preso. Não vejo de maneira nenhuma eu privilegiando meu pai. Se eu estivesse privilegiando ele, eu teria feito um acordo, deixado, desculpe aqui, pobre coitados morrendo no presídio comum, e teria feito uma negociata para salvar a pele do meu pai, coisa que eu não fiz. Agora, é lamentável, finalizando, que a direita se divida, e eu que estou aqui quieto, trabalhando para pela primeira vez levar consequências a ditadores, seja o alvo das críticas. Seria tão maravilhoso se o Zema criticasse o Moraes, o Mauro Mendes também. Por que eles não o fazem? Bom, por falar no ex-presidente Jair Bolsonaro, termina hoje o prazo para que os ministros da primeira turma analisem os embargos de declaração apresentados pelos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Embargos de declaração são algumas contestações que as defesas dos réus fizeram nos votos dos ministros. A ideia é apresentar alguns pontos abertos para que eles pudessem mudar de voto e absolver-se o ex-presidente Jair Bolsonaro ou os demais réus. A expectativa é que, de fato, todos esses embargos sejam oficialmente negados. Quando isso acontecer, quando essa etapa for concluída, o relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, poderá determinar imediatamente que Bolsonaro e os demais réus cumpram a pena a qual eles foram condenados na primeira turma do STF. No caso de Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão. Mas os advogados do ex-presidente já disseram que vão apresentar os embargos infringentes, que têm o poder, inclusive, de anular a sentença. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes aceitar a análise desses embargos infringentes ou dizer que não precisa, já está tudo concluído e aí o processo tramita em julgado e aí Bolsonaro estará liberado para cumprir a pena. Então, é uma contagem regressiva, provavelmente, porque o ministro Alexandre de Moraes poderá, inclusive, já determinar o cumprimento da pena imediata, já que, a partir dessa sexta-feira, os embargos de declaração já estarão oficialmente analisados
analisados e essa análise já será encerrada. Aí ficará a critério do ministro Alexandre de Moraes determinar o cumprimento da pena ou aceitar a análise dos embargos infringentes. Toda a equipe de defesa de Jair Bolsonaro já está de olho no Supremo Tribunal Federal para saber qual será o próximo passo e qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, direto de Brasília. Muito obrigado, Igor. Assunto aqui para a gente trazer mais uma rodada de análises com a Deise Ciocari e o Roberto Mota junto com a gente nesta manhã. Ô Deise, qual é a tua expectativa para esse julgamento aí no Supremo? O Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil desde fevereiro, inaugurando uma espécie de mandato remoto, mas de qualquer modo, o que pode vir por aí? STF pode torná-lo réu? Olha, Nonato, eu acredito que sim, né? A denúncia ela vai ser aceita pelo STF e mais do que isso é um recado político também para 2026, né? De como que na verdade a questão não é nem quem vai ser candidato, mas é como que essa pessoa vai entrar para a disputa eleitoral de 2026. Porque Eduardo Bolsonaro tornando-se réu, ele acaba enfraquecendo esse núcleo mais duro do bolsonarismo, né? Fragiliza, e a gente sabe que em política não existe cadeira vazia, né? Então, uma outra pessoa deve ocupar essa cadeira do Eduardo Bolsonaro, caso o desgaste seja muito forte, né? Então, eu acredito que deva mexer bastante nesse jogo de poder. Envolve também a questão da candidatura do Tarcísio, porque a gente falou num comentário anterior aqui que o Tarcísio disse que só seria candidato se não houvesse esse ruído interno, e esse ruído interno ele parte do Eduardo Bolsonaro. Então, esse julgamento no STF, caso seja aceito e deve ser aceito, ele vai influenciar muito em 2026 e na forma como a direita vai entrar, se vai entrar inteira, vai entrar rachada ou vai entrar com alguma figura faltando, né? Então é um impacto político muito forte. Mota, pegando esse gancho da Deise, como essa decisão pode afetar politicamente a família Bolsonaro, né, de uma forma geral? Essa é uma gota d'água num dilúvio. O resultado já era esperado. O que o deputado Eduardo tem feito é exatamente o que os políticos de esquerda sempre fizeram: denunciar no exterior atos ilegais e arbitrários do Estado brasileiro. Nenhum político de esquerda jamais foi punido por isso, ao contrário, foram sempre aclamados como defensores da liberdade e dos direitos. Denunciar abusos é direito de todo brasileiro. No caso de um deputado, denunciar abusos é dever. O deputado Eduardo Bolsonaro não é o único a achar que abusos estão sendo cometidos. Até os maiores jornais brasileiros já reconheceram isso. E esses atos resultaram em sanções do governo americano pela Lei Magnitsky.